Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Até aqui. Senhor nosso Deus, nessa noite, Pai, nós temos a grata satisfação e alegria de passarmos, ó Deus, pela experiência do batismo, 20 irmãos e irmãs que se prepararam, que conheceram a Tua palavra, que foram, ó Deus, evangelizados e tomaram a decisão de obedecer a Tua palavra quanto ao batismo. Abençoa cada um deles, ó Deus, e que hoje seja o começo de uma linda e vitoriosa jornada na sua vida cristã. Mas também, ó Deus, abençoa aqueles que vão estar ouvindo a Tua palavra, e que esta palavra venha trazer vida e vida com abundância a cada um desses corações, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar. O batismo, queridos, é um marco zero na vida do cristão. É o começo de tudo, é deixar para trás um estilo de vida, um tipo de vida, e assumir a partir de então uma nova dimensão do nosso viver. Como disse o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, se ele partisse, ele estaria com Cristo. E a sua vida dali em diante, quando ele conheceu Jesus, ele diz: de agora em diante o meu viver é Cristo. No batismo, nós estamos sepultando a nossa velha natureza para vivermos em novidade de vida. Há muitas pessoas que não entendem, acham que o batismo é só uma cerimônia de filiação à igreja. Não, queridos, não é. Não é, porque nós recebemos inclusive muitas pessoas que já vêm batizadas de outras igrejas, e nós aceitamos porque foram batizadas, conhecendo a palavra de Deus, tomaram uma decisão em Cristo Jesus, e para serem membros da igreja eles não precisam se batizar de novo, porque o batismo não é quem determina o ingresso de uma pessoa a uma igreja cristã, uma igreja local. O batismo é muito mais do que isso. O batismo, em primeiro lugar, é um mandamento. Jesus está dizendo aqui: preguem o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, é preciso tomar uma atitude diante da palavra de Deus. Eu quero dizer nessa noite, se você não fez isso ainda, não é um negócio assim: é legal fazer, é bacana fazer, é bom fazer. Não, queridos, é emergente fazer, é imperioso fazer, é necessário fazer. Não é uma coisa que você pode, não, eu vou ver se eu vou. Queridos, se você crê em Deus, se você crê que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que morreu na cruz para te salvar, e você quer essa salvação para a sua vida, só tem um caminho: crer e ser batizado. Não tem outra coisa. Mas eu vou ver isso depois. É um adiamento perigoso. É um adiamento perigoso fazer isso, porque nenhum de nós aqui tem a certeza de quando chegará o seu momento, a sua hora. Não tem. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos se vamos estar mais. A nossa vida é uma incógnita nessa área. Então, quando se trata de decisão, a palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não é, hoje se eu ouvir, eu vou pensar para a semana que vem. Não, hoje, se você ouvir, não endureça, tome uma decisão. Mesmo que você não passe pelas águas hoje, porque você vai passar por um período de conhecimento da palavra de Deus. Na nossa igreja, que nós não batizamos assim, chegou, vai para o batismo. Não.
São 3 meses de estudo da palavra de Deus, onde dúvidas serão tiradas, perguntas vão ser feitas, questionamentos. Você precisa fazer a coisa entendendo o que você está fazendo, senão também não tem valor nenhum. Porque o batismo, ele só tem valor quando a pessoa tem conhecimento do seu pecado, se arrepende dele e passa a viver em novidade de vida. Fora disso, é um banho que se toma num tanque com água. E isso você pode fazer em qualquer lugar que tenha uma boa piscina. Você pode fazer em qualquer lugar que você possa se banhar. Mas aqui não é, queridos, para tomar banho no seu corpo físico. É o lavar regenerador do Senhor Jesus na nossa alma. E através do batismo nas águas, nós temos a oportunidade de recomeçar. Em Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre essa experiência maravilhosa do batismo nas águas, livro de Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos em novidade de vida. O batismo é uma oportunidade de um recomeço. É uma oportunidade de você deixar para trás coisas que devem ficar para trás na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo também sobre essa renovação de vida, quando ele abriu o seu coração com a igreja em Corinto, ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, dizendo o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Estar em Cristo, passar pelas águas, sepultar a velha natureza, nascer uma nova criatura, é uma oportunidade de um recomeço, de uma vida transformada com Deus. Você vai se tornar infalível, você não vai cometer mais pecados depois que você passar pelo batismo. Não é isso. Você precisa entender aquilo que Paulo disse aos Romanos: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, vamos continuar fazendo os mesmos pecados, errando, levando uma vida dissoluta, fazendo aquilo que a palavra de Deus condena? Não vamos fazer isso. Porque se nós estamos morrendo para o pecado, nós não podemos continuar vivendo para Ele. Nós temos que viver para Cristo, sabendo que nos nossos erros, nas nossas falhas, quando isso acontecer, o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração, porque agora conhecemos a palavra de Deus, e nós vamos nos quebrantar, e vamos pedir perdão, e vamos nos consertar, tanto com o nosso Deus, como também com o nosso irmão. Se você é nascido de novo, você não consegue pecar contra alguém e achar que isso não foi nada demais, não, porque o Espírito Santo te incomoda. E aí você vai procurar essa pessoa e vai dizer: olha, me perdoa, porque eu antes não faria isso que eu estou fazendo agora, mas agora eu tenho a mente de Cristo, agora o coração que Jesus me deu é um novo coração, e eu não consigo mais dormir se eu não me reconciliar com você. Assim como a circuncisão significava a aliança que o povo de Israel realizava com Deus no Antigo Testamento, era a circuncisão. Todo menino nascido em Israel ao 8º dia era levado perante o sacerdote e era feito um cortezinho na pele do prepúcio, que era uma operação de fimose, né, no meninozinho que nascia em Israel. Todo macho em Israel, todo homem nascido ao 8º dia era circuncidado. E aquilo ali significava uma aliança, através de uma marca que era feita na carne. E esse povo de Israel andou em aliança com Deus até que a nova aliança chegou. E a nova aliança é em Jesus. E agora a circuncisão não é mais feita pela mão de um homem, de um sacerdote, e nem é feita na carne, mas é uma circuncisão feita no coração. E sobre isso também escreveu o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim: nele também fostes circuncidados,
não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Paulo está explicando que agora a circuncisão de Cristo não é mais uma operaçãozinha feita no prepúcio de um menino nascido ao 8º dia. Agora a circuncisão de Jesus é no coração. Como? Através do ato do batismo. Cada irmão que vai passar nessa noite pelas águas já ouviu esse ensinamento, ele já entende isso hoje, mas é necessário que você que está aqui entenda o que está acontecendo ali, que senão você acha que ele vai passar ali para, é uma cerimônia de iniciação, é uma forma de ingressar na igreja. Não é nada disso, é muito mais do que isso, é uma aliança com Deus, através da circuncisão de Cristo, a marca de Cristo, o selo de Cristo, a marca que o diabo tem que respeitar. Quando ele olha para alguém que tem essa marca, ele não pode tocar. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. E como que é de Deus? Essa marca, essa circuncisão de Cristo, que acontece através da nossa obediência à palavra de Deus no batismo nas águas. E o batismo, para que ele seja realizado, é necessário que antes haja conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento produza arrependimento. Por isso o batismo não pode ser ministrado para criança. Criança não pode ser batizado. Por quê? Porque criança não sabe, não entende, não pode se arrepender. Não há nenhuma passagem bíblica falando que uma criança foi batizada. Não existe. No Antigo Testamento, o selo de Deus vinha sobre o povo de Israel através da circuncisão que era feita nas crianças. Mas depois que isso foi revogado e que o batismo assumiu essa posição através da circuncisão do coração, não há mais uma passagem sequer, nem na Bíblia evangélica, nem na Bíblia católica, que no Novo Testamento é exatamente igual uma a outra, não tem diferença. A diferença é só no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento os livros são exatamente iguais. Não há nenhuma referência de batismo de criança, porque uma criança não pode crer, não pode entender, não pode se arrepender, e não tem aquela história de batiza primeiro para depois tomar conhecimento, porque a passagem lá em Marcos é clara: pregar o evangelho, e aquele que crer tem que primeiro crer e for não, primeiro batiza para depois crer. Não, essa ordem não existe na Bíblia, não existe na Bíblia, está trocando a ordem. Por isso não pode ser realizado o batismo de crianças. O próprio Senhor Jesus foi batizado por João Batista quando tinha 30 anos de idade. Quando ele foi ao Rio Jordão ser batizado pelo seu primo João Batista, que tinha poucos meses de idade a mais que ele, quando ele foi lá ter com seu primo, ele disse: eu vim para que se cumpra toda a justiça. Mateus capítulo 3. João ficou espantado: mas tu vens a mim? Porque João sabia quem é que ele estava batizando, quem iria batizar. Mateus capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus para a Galileia, da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
É muito claro, queridos, a Bíblia não deixa versões, não deixa outras ideias com relação ao batismo. É isso, é o conhecimento. Jesus estava para iniciar o seu ministério, que durou cerca de 3 anos, e antes de iniciar o seu ministério, a primeira coisa que Jesus fez foi passar pelas águas, porque até ali, queridos, ele viveu com a sua família, ele foi o filho de Maria, o filho de José, o irmão dos seus irmãos, porque Jesus tinha irmãos, a Bíblia fala sobre isso, mas dali em diante, não, agora ele seria iniciado no ministério espiritual da sua vida, e ali ele começou esse ministério com o batismo nas águas, porque alguém poderia ter dito assim: eu não vou me batizar não, porque Jesus não se batizou. Então Jesus disse: não, é necessário, para que se cumpra toda a justiça. E aí mesmo assim, ainda há pessoas hoje que resistem, ao chamado de Deus para o batismo e começarem a viver uma vida nova, viver em novidade de vida. Há pessoas que mesmo assim resistem, não, eu já fui batizado. Quando criança. Você se lembra do que foi feito? Queridos, nós temos irmãos aqui que chegaram vindo de outras igrejas evangélicas, que infelizmente tem igrejas evangélicas no nosso país que batizam pessoas que não sabem o que estão fazendo. É na base do oba-oba. Olha, hoje tem batismo, quem quer vai lá para trás, troca de roupa e tal, e vamos lá. Então alguns desses irmãos vêm para o nosso meio, chegam aqui, e quando assistem um batismo, quando vê uma mensagem como essa, eles dizem assim: olha, quando eu me batizei, eu não sabia nada, absolutamente nada disso. E eu hoje estou meio em dúvida do que eu fiz há um tempo atrás, se realmente aquilo tem valor diante de Deus, porque eu fiz sem saber. E eu digo para esses irmãos: olha, se você tem dúvida no teu coração, dúvida não provém de Deus. O que é de Deus é certeza, é fé. Então, vá procurar o Ministério de Ensino da nossa igreja, se matricule, faça os 3 meses de aula de batismo e passe pelas águas, porque aí você vai estar realmente vivendo a experiência do batismo nas águas, de um novo nascimento, que é necessário crer para depois ser batizado, que é necessário entender, porque Deus quer de nós uma fé racional, porque fé que não usa razão vira fanatismo, e Deus não quer fanatismo. Deus quer pessoas que pensem, que louvem a Deus com o seu cérebro, com a sua mente, com a sua capacidade intelectual. Deus não quer robôs programados. Deus não quer pessoas que o adorem sem esse conhecimento da verdade que liberta, da sua palavra. Deus não quer. Então eu tenho aconselhado esses irmãos a fazer isso, e eles estão fazendo, estão se sentindo tremendamente abençoados. Jesus, quando criança, foi circuncidado, apresentado no templo, segundo a tradição dos judeus, circuncidado ao 8º dia, porque ele era menino, apresentado no templo para fazer um sacrifício, porque ele era o primogênito da família de Maria e José. Então, como ele era o primogênito, além de ser circuncidado, por ser menino, havia um sacrifício que era feito por se tratar do primeiro filho do casal. Até hoje, queridos, nós apresentamos as nossas crianças recém-nascidas ao Senhor, e a gente faz isso. Os pais trazem o altar e nós oramos por essas crianças, apresentando-os ao Senhor, para que eles sejam criados no conhecimento, educados na palavra de Deus. E assim, quando eles se tornarem mais velhos, conhecedores do bem e do mal, da verdade que liberta, e puderem tomar conhecimento do seu próprio pecado, aí eles vão tomar a sua própria decisão. A apresentação, ela faz parte, nós fazemos isso com todas as nossas crianças, mas não podemos chamar isso de batismo, porque não é batismo. Não existe batismo na Bíblia relativo à criança, não existe. Isso aí é uma má interpretação da palavra de Deus, e nós precisamos obedecer a palavra e não torcer a palavra segundo os nossos entendimentos humanos. Cada um de nós precisa tomar a sua própria decisão à medida que nós tomamos conhecimento do plano de salvação que nos foi apresentado pelo nosso Deus através do sacrifício de Jesus. Queridos, na Bíblia tem um plano de salvação. O Senhor nosso Deus, vendo o homem separado dele por causa do pecado, primeiro Deus deu a lei e disse para o homem: olha, se você for capaz de cumprir a lei, então você vai ter comunhão comigo. Com o tempo se mostrou bem claro que o homem não conseguia cumprir a lei. 10 mandamentos, queridos, mas os homens não conseguiam cumprir.
Então Deus sabia que isso ia acontecer, mas Deus permitiu. Por quê? Porque alguém diria: não, mas se me desse o que fazer e o que me dissesse o que fazer, eu faria. Queridos, Deus permitiu para que nós víssemos que sem o sangue de Cristo nós não vencemos nem a nossa própria carne, o nosso pecado. Aí Ele preparou o seu Filho para que não mais animais fossem sacrificados, mas doou o sangue do seu Filho para que nós fôssemos redimidos do nosso pecado e novamente ligados a Ele. Então esse é o plano. Não adianta ter um outro plano, não adianta distorcer o plano. Esse é o plano. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas que você pode ter. Eu sou o caminho, artigo definido, o, não é os. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há pessoas que não entendem e como que é a nossa relação, né, com a palavra de Deus, e deturpam a palavra de Deus. Vocês não consideram Maria. Maria, queridos, é bem-aventurada entre as mulheres, aquela que achou graça diante do Pai para se tornar aquela mulher que estaria gestando no seu ventre a semente do Espírito Santo de Deus. E todos devem chamá-la de bem-aventurada, é o que a palavra de Deus diz. Mas a própria Maria disse, quando ela recebeu a notícia que estaria grávida do Messias, ela disse: a minha alma engrandece ao meu Senhor, o meu Salvador. Jesus é Salvador de Maria também. O único digno de louvor e de adoração é o Senhor Jesus, pelo sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Maria foi um instrumento, como Deus usou muitos outros instrumentos. O apóstolo Paulo doou a sua vida e a sua existência a um ministério que gerou para nós a metade dos livros do Novo Testamento. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem tremendamente usado por Deus, mas mesmo assim não é digno de adoração. Adorar somente a Deus. Anjos, quando vieram à terra para trazer mensagens a determinados homens, quando os homens os viram, caíram aos seus pés para adorá-los, e o anjo disse: levanta-te, porque eu sou um conservo teu. Você não pode me adorar. Nós dois adoramos ao Criador. Há muitas pessoas que não entendem isso, ou não querem entender. Às vezes ficam fazendo trocadilhos para não obedecer a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é clara: Jesus é o único e suficiente Salvador, o caminho, a verdade e a vida. E não há outro nome, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem no céu, nem em lugar algum, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome é o nome de Jesus. A Bíblia é clara com relação a isso. Mas há pessoas que às vezes ficam dando voltinhas. Para essas pessoas que pensam que pode dar uma volta, né, no plano de salvação, e tentarem tomar um atalho, eu quero só mostrar o que está escrito em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1 de Hebreus 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram?
dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Como nós vamos escapar se nós pegamos o plano de salvação e torcemos esse plano, e negligenciamos o plano, e inventamos um outro plano? Queridos, há um plano só, e esse plano é Jesus. Não tem plano B, só tem o plano A. Uma grande porta está se abrindo hoje aqui, diante de todos nós. Você que está ouvindo a palavra hoje, talvez pela primeira vez alguém tenha pregado sobre batismo, sobre salvação, sobre plano de salvação, como você está ouvindo hoje. Você está tendo uma grande oportunidade, e um dia o Senhor vai fazer passar esse filme. Se você tentar dizer, não, Senhor, nunca ninguém me falou nada, eu não sabia, Deus vai fazer passar esse filme, para que você possa rever o que você está ouvindo nessa noite. Jesus disse em João 10, versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Bem claro, não é, querido? Não é uma das portas das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai que me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quem é de Jesus, conhece Jesus, gosta de Jesus, e quando Jesus abre a porta, ele rapidamente entra, porque ouve a sua voz. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Era muito comum, lá nas terras da Palestina, à noite existiam lugares chamados apriscos, onde os pastores das ovelhas vinham, vários bandos, e colocavam ali as suas ovelhas no mesmo lugar, e eles faziam um turno durante a noite para tomar conta das ovelhas, para que um lobo ou um leão não viesse e comesse uma das ovelhas. Mas aí ficavam aquelas ovelhas todas misturadas ali no aprisco, Tinha ovelhas do João, ovelhas do José, ovelhas de cada pastor que estava ali naquela região, entrava todas ali. Alguém dizia, mas que confusão, como é que separava esses bichos depois? Queridos, era simples. Quando chegava de manhã, cada pastor pegava o seu cajado e começava a chamar as suas ovelhas, fazia aquele barulho característico, que ele fazia quando tocava as ovelhas o dia inteiro. E elas começavam a sair uma dos meios das outras e tal, e cada uma seguia o seu pastor. Se você é de Jesus, você vai amar Jesus, você vai amar a palavra de Jesus, você vai ter prazer em obedecer a Jesus. Mas quando a gente não é de Jesus, a gente não quer nada com Jesus, a gente foge da sua palavra, a gente evita tomar decisões com Jesus, é porque nós estamos definindo de quem nós somos, a quem pertence a nossa vida. Dos meus 14 para 15 anos eu tomei uma decisão: a minha vida pertence a Jesus, eu sou dele, e quando eu ouvir a sua voz eu não vou titubear, porque eu pertenço a ele. Por onde ele me chamar eu vou, por onde ele me guiar eu vou. E eu faço isso desde os meus 14 para 15 anos, quando tomei a minha decisão e passei pelas águas. E isso mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu quero dar oportunidade para que mude a sua, porque a porta está aberta hoje aqui, para as ovelhas que quiserem ouvir a voz do seu pastor e entrar.
Há alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar essa decisão com Jesus? Não é de você batizar hoje não, porque se você vai fazer lá na frente, vai ter tempo para isso. Mas você dizer assim: eu quero começar uma vida de comunhão com Jesus. Até aqui eu cheguei ouvindo falar de Jesus, mas agora chegou o momento de eu tomar uma decisão com Deus na minha vida. Eu vou fazer o quê? Deixa que Jesus vai falar o que você tem que fazer. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é: Jesus está abrindo a porta? Entra. Porque você vai entrar e vai achar o que você precisa do outro lado dessa porta.